Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos de volta. Estamos aqui com o segundo GESCOM Praias 2012, segundo Seminário Científico de Gestão Compartilhada de Praias no Rio+20. Mas esse evento eu gostaria, em nome do Instituto, pedir desculpas pelo atraso. Tivemos alguns protocolos a seguir agora nesse segundo momento, mas vamos dar início ao segundo painel do dia. Vamos falar sobre gestão de unidades de conservação costeira, políticas públicas e sociedade civil. Gostaríamos de apresentar, então, e chamar para compor a mesa deste painel os palestrantes, o professor Dr. Guilherme Dutra, da Conservação Internacional, Programa Marinho. Professor Dr. Alexandre Turra, da USP, Departamento de Oceanografia. Professor Dr. Marcos Poletti, da Univale Conservação Costeira. Eu gostaria de convidar também a moderadora deste painel, a senhora Lucila Pinsar, da APA Litoral Norte, São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar os organizadores do evento, os palestrantes, parabenizar essa iniciativa, a gente discutir gestão compartilhada de áreas protegidas, porque a gente sabe, todo mundo que está aqui certamente compartilha dessa ideia, que os processos participativos são o método de gestão territorial que potencialmente traz resultados. Eu não vou apresentar, todo mundo já está apresentado, então eu vou logo de cara chamar o Dr. Marcos Poletti para começar a palestra. E só que é o seguinte, a gente tem 1 hora de conversa nessa mesa. Então, a gente combinou aqui de cada palestrante falar entre 10 e 15 minutos e a gente tem 15 minutos para dialogar com vocês. Bem, então, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e de nós falarmos, então, de um tema tão importante, que é a questão da conservação de áreas costeiras e marinhas. E o meu trabalho eu vou tentar colocar para vocês sobre o papel da gestão costeira integrada na conservação da natureza, especificamente ligada à área costeira e marinha. Pois bem, só ver como é que... aqui. Bem, uma questão interessante nós iniciarmos nessa reflexão é tentar entender que o planeta Terra, hoje, nós somos 7 bilhões de pessoas e dentro desses 7 bilhões de pessoas, completados aí no ano de 2011, a Terra, no ano de 2008, passou a ser um planeta urbano. Hoje, praticamente 51% da humanidade já vivem em cidades. E o que é interessante é que 60% da população mundial vivem próximo às áreas costeiras. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2025, 80% da humanidade vai viver em áreas costeiras. Então, esse é um processo de crescimento populacional, adensamento urbano, dentro de áreas ricas, frágeis, e que nos leva a uma reflexão interessante de que no ano 2025 nós vamos ter mais de 45 megacidades no planeta, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de pessoas, sendo que pelo menos boa parte dessa população vai viver em áreas costeiras. Bem, feita essa análise inicial, é importante entender o que está acontecendo dentro do nosso país. O Brasil se consolida como uma grande economia, provavelmente até o final desse ano, ano que vem, podemos ser a 5ª economia do mundo, e dentro disso, grande parte dessa economia hoje, ela está sendo girada exatamente aonde? Na zona costeira. E o litoral brasileiro, então, ele se coloca como um patrimônio natural, cultural, econômico, social, de alta relevância mundial. E
dentro desse aspecto, uma questão interessante é exatamente o momento que nós vivemos. Ou seja, estamos vivendo dentro de um novo ciclo econômico. Passamos pelo ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, estamos ainda nesse ciclo do turismo, mas o que se avizinha aí é exatamente o quê? O ciclo do pré-sal. Então, o ciclo do pré-sal, realmente, ele se mostra como um ciclo importante dentro da economia do Brasil e que fez com que, né, em vários lugares do nosso país, principalmente no sudeste brasileiro e sul, o valor imobiliário de vários lugares tende a ser incrementado de uma forma impressionante, fazendo com que hoje, dos 5 bairros mais caros do Brasil, 3 estão localizados dentro da área costeira. É interessante, então, notar que a zona costeira, ela passa a ser o quê? O território do paradoxo, né? Ou seja, uma área interessante e que faz, então, a nos repensar sobre que tipo de desenvolvimento que nós estamos pensando para essa área. A zona costeira brasileira, para a gente ter uma ideia, ela é formada por 400 municípios costeiros. Desses 400 municípios costeiros, né, nós temos ali 46 milhões de habitantes, ou seja, 23% da população brasileira está ali, em 16 regiões metropolitanas, com uma megacidade, o Rio de Janeiro, a única megacidade costeira brasileira, em apenas 4,3% do território brasileiro, que perfaz apenas 6,8% de todos os municípios brasileiros, onde nós temos ali praticamente quase 51% do PIB nacional. Bem, então dentro desse processo de desenvolvimento rápido que a zona costeira brasileira está passando, nós temos o quê? Cada vez mais um processo de fragmentação de ecossistemas, como é o caso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo da Baía da Guanabara, e isso passa a ser um problema seríssimo, né? A fragmentação desses ambientes. E que levam também, né, esse processo de urbanização e de artificialização do litoral a problemas sociais, econômicos, muitas vezes difíceis de ser buscado as suas soluções. Então, é cada vez mais evidente a somatização de problemas, de conflitos, né, do que práticas que possam solucionar os problemas que hoje ocorrem dentro desse setor litorâneo. Mas a gente sabe que os desafios são muitos também, porque parte desses esforços de tentar, às vezes, você solucionar um problema, eles são freados por um sistema perverso, esperto e ligado a esquemas que lidam com interesses contrários entre um possível equilíbrio entre a conservação e o desenvolvimento. Parte desse processo a gente vai notar, principalmente em algumas unidades de conservação. Trouxe 3 pequenos exemplos para vocês, né, mas esses exemplos, praticamente, eles podem ser somatizados em problemas em todo o litoral brasileiro. No Espírito Santo, por exemplo, hoje nós temos, com a criação da APA da Costas das Algas e da Revis de Santa Cruz, no município de Aracruz, uma área importantíssima sob o ponto de vista da biodiversidade. Recentemente, né, do lado, aliás, dessa área, nós temos grandes empresas, principalmente ligadas à silvicultura, a instalação de grandes portos, ou seja, setores econômicos fortes, o setor do petróleo. E esse passa a ser o desafio, né? Ou seja, como você manejar uma unidade de conservação no entorno, né, de atividades econômicas tão complexas e importantes e atividades econômicas como estaleiros, né, que estão sendo implementados nessa região. E até aqui no Rio de Janeiro também é uma questão bem interessante quando a gente analisa, né, o próprio Parque Nacional da Tijuca. Ou seja, você tem uma área, um grande fragmento, na realidade, né, no entorno de uma mega cidade, como vocês viram, com pressões de tudo quanto é lado, e isso passa a ser um desafio enorme para você buscar a conservação de uma unidade de conservação como essa.
Por outro lado, é interessante a gente notar também em Santa Catarina, onde eu vivo, né, um recente processo que nós tivemos entre três unidades de conservação, a Rebio Marinha do Arvoredo, a APA em Atomirim, Estação Ecológica Carijós, e que há 4 anos atrás, um estaleiro, né, de um bilionário brasileiro, quis se instalar exatamente nessa região, e praticamente isso levou a um conflito muito grande, né, exatamente entre um setor econômico totalmente incompatível com o quê? Com 3 unidades de conservação marinhas dentro desse território. E o que mais nos chocou dentro desse processo foi um zoneamento ecológico econômico que foi feito pelo governo do estado e por uma empresa de consultoria, que tentou exatamente fazer com que o estaleiro pudesse ser viável dentro dessa região. Felizmente, né, os esforços entre universidade, sociedade civil organizada e CMBio, né, não deixaram que esse empreendimento pudesse ser empreendido nessa região. Portanto, a gente percebe que um dos grandes desafios que nós temos hoje é como nós vamos fazer que uma unidade de conservação ela possa ter a sua zona de amortecimento, né, de forma que os mais diferentes setores econômicos, eles possam conviver exatamente junto desse espaço, e como nós podemos fazer com que toda essa pressão ela possa ser evitada dentro de um espaço tão importante e cada vez mais o que fragmentado. Uma das questões e um dos grandes desafios é exatamente a governança, ou seja, como fazer com que a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, os governos e a universidade possam dialogar de uma forma equilibrada dentro desse processo. É um processo complexo, porque a governança, ela exige exatamente o quê? A integração da gestão pública com a gestão privada. Esse passa a ser um dos fatores críticos dentro desse processo. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando dentro de um território, né, na zona costeira, nós temos que entender que dentro desse território, com os mais diversos setores econômicos e com os mais diferentes instituições, nós temos também o quê? A presença das mais diferentes políticas públicas que devem ser integradas entre si para que você possa entender exatamente a complexidade dos problemas que existem em um determinado lugar. E dentro desse processo, eu diria que uma das questões importantes de serem consideradas é que não adianta nada você só tentar gerir uma unidade de conservação apenas por meio da política pública específica desta. Na realidade, são necessárias outras políticas públicas e que essas possam se integrar entre si por meio dos seus instrumentos, de forma que você possa buscar a plena gestão dessas áreas. Então, dentro desse processo, o que eu quero trazer para vocês é a importância, então, da gestão costeira integrada, né, e do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro como subsídio para orientar exatamente as tomadas de decisões, né, nesses processos de conservação da zona marinha e zona costeira. Se nós formos considerar inicialmente essas duas questões, nós temos que entender que a governança ela passa a ser uma das questões fundamentais de integração desses dois processos. Considerando a gestão costeira integrada, por exemplo, a gente sabe que a gestão costeira integrada, ela é processual. Ela é um processo que demora tempo para que você possa conseguir resultados, mas que você tem que ter uma noção do quê? De processo, de como você vai fazer um diagnóstico, um planejamento e adoção. Só que toda adoção de qualquer processo, ela é política, porque a adoção é uma tomada de decisão. É uma decisão política e, em consequência, você pode implementar, avaliar esses processos, sabendo que mudança de comportamento também é processual. É um processo que demora tempo para que você possa, então, ter resultados. Nesse sentido,
de nada adianta você ter uma boa gestão se você não tiver, junto disso, o quê? A governança. Ou seja, se você não tiver um processo que caminhe junto com a gestão, onde a sociedade, a iniciativa privada e os governos estejam integrados dentro desse processo e de uma forma integrada, ética, né, e consciente. Então, para que a gente possa ter essa governança dentro da área costeira, das áreas costeiras, implementar essas políticas públicas, nós temos que fazer com que a sociedade, a iniciativa privada e os governos se unam. Mas essa união é complexa, principalmente porque o que nós percebemos hoje, que governos e iniciativa privada estão muito mais próximos de si, por questões econômicas e políticas, fazendo com que a sociedade se distancie de uma forma muito clara dentro desse processo. E por que que isso ocorre? Talvez uma das hipóteses seja os tempos. A gente sabe que os tempos da iniciativa privada são de segundos, minutos, horas, lucro rápido, né? Onde você ganha na bolsa em questões de minutos, segundos, enquanto que os governos, eles têm os seus tempos baseado no quê? Nos 4, 8 anos, ou seja, na perpetuação do poder. Enquanto que, e a sociedade dentro desse processo? Que a gente vai perceber que o tempo da sociedade talvez é um tempo que não existe tempo. É um tempo que a sociedade ela se mobiliza dependendo exatamente do problema que ela tem. Eu acho que esse exemplo que nós estamos tendo hoje é muito claro, né? A Rio+20. Então, o que nós percebemos é que, se isso é gestão costeira integrada, como é que nós vamos entender isso dentro do processo da política pública? Estou terminando. Dentro da política pública, a questão também é complexa, porque o gerenciamento costeiro ele foi implementado em 2004, atualizado em 97, em 2004 ele foi regulamentado, em 2004 nós tivemos então a revisão do Plano de Ação Federal da Zona Costeira. Num trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, tentando analisar todo o ciclo de gestão da política de gerenciamento costeiro no Brasil, esta se inicia em 73, já passou por 5 gerações, e dentro dessas 5 gerações, logicamente, nós já tivemos resultados, mas esses resultados ainda, eles são incipientes frente aos problemas que nós encontramos dentro dessa área. Então, o que nós temos que entender, logicamente, até uma questão importante, né, que para a gestão costeira, felizmente no PPA de 2012 a 2015, pela primeira vez em um PPA, né, nós tivemos um PPA específico para mar, zona costeira e Antártica, né, considerando então nesse PPA que esses setores são estratégicos para o país, né, existe a possibilidade de criação, inclusive, de um Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, busca da educação, formação, pesquisa e gestão costeira, ou seja, em todos os PPAs, pela primeira vez se falou em gestão costeira no Brasil. Então, isso é um grande avanço, o que nos remete a entender que provavelmente podemos ter, inclusive, recursos para poder gerir uma área tão importante e complexa no país. Então, qual seria o papel da gestão costeira integrada na conservação da natureza? Primeiro, eu acho que é a visão, né? Ou seja, você fazer gestão costeira, né, sem ter a visão institucional, legal, técnica e administrativa, dificilmente você vai conseguir um resultado. A outra questão está exatamente dentro dessa figura, né? Ou seja, a gestão costeira integrada, sob o ponto de vista teórico e a governança, elas têm que caminhar conjuntas, né, tendo exatamente os atores integrados entre si e, ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar nessa visão pluridimensional, buscando indicadores de resultados para que a gente possa entender realmente os avanços dentro desse processo. Finalmente, posso dizer que esse processo é um processo lento para que a gente possa alcançar resultados. Eu diria que hoje nós estamos ainda dentro de uma fase ainda dispersa, né? Temos que ter muito tempo ainda para que possamos capacitar pessoas,
termos recursos humanos e fazer com que a política de gerenciamento costeiro, ela deixe de ser uma política de Estado, como ela é, logicamente, mas ela passe a ser uma política dos governos, para que realmente nós possamos fazer com que nós possamos implementá-las, não só em nível federal, mas estadual e municipal também, fazendo com que talvez um dia, né, nós possamos ter um cenário desejado de integração entre atores, né, e ao mesmo tempo de políticas públicas e de entendimento dos diversos setores econômicos, da sua importância para a gestão da zona costeira. É isso, muito obrigado. Obrigada, Marcos. Exatamente 15 minutos. Eu chamo o Alex para palestrar para nós agora. Olá, boa tarde a todos, todas. A chuva pegou um pouco de surpresa aí, né? Na hora que a gente estava chegando aqui, ela estava saindo de São Paulo, ela chegou junto aqui, né? Enfim, estamos aí. Eu queria agradecer o convite, né, para participar dessa mesa com pessoas que eu admiro bastante, né, com quem eu tenho convivido, e ainda mais para trabalhar um tema como esse. Então, queria pedir para colocar a apresentação. Precisa subir um pouquinho. Eu vou seguir um pouco na linha que o Poletti abordou, mas tendo um viés, ou adotando um viés um pouco mais direcionado para a questão da ciência, nesse contexto mencionado por ele. Tá certo? Então, o princípio que sustenta essa apresentação é que a ciência é importante para a governança. Tá certo? E eu vou dar alguns exemplos sobre isso, principalmente focando na questão das unidades de conservação, que é o tema da nossa mesa. Tá certo? Muito bem. A apresentação vai seguir essa linha, né? Tem um slide da costa brasileira, vamos falar um pouquinho de ameaças, um diagnóstico, e depois recomendações ou exemplos, né, de como a gente pode proceder. Aqui, né, um slide mostrando a ideia da Amazônia Azul, que tem sido chamado de Amazônia Azul, que seria uma área imensa no mar, que pertence ao Brasil. Tá? Ela é uma área de uso exclusivo do povo brasileiro, né, para se usar os recursos vivos e os recursos não vivos. Então, a gente tem a noção de que essa região ela provê a sociedade brasileira de serviços, dos mais variados. Turismo, pesca, é um outro barquinho, aqui é uma questão religiosa, navegação, regulação do clima. Então, os oceanos, eles são importantes. Tá? Eles provêm recursos, eles provêm serviços. E esses serviços são utilizados por nós. Então, a grande discussão é como a gente gerencia o uso desses recursos e desses serviços. Essa figura é de um artigo publicado na Science em 2008, num grupo americano, que apresenta o mapa dos impactos no globo terrestre, principalmente focado nesse exemplo aqui nos oceanos. Tá certo? Na nossa região aqui, nós temos uma área avermelhada bem aqui, sudeste, e em algumas ilhas aqui na região do Caribe. Interessante, né? Nessas ilhas do Caribe não tem portos, não tem indústrias, não tem uma série de atividades que são desempenhadas aqui na nossa região e que acabam causando esses impactos, como o Poletti mesmo mostrou. Isso mostra que, na verdade, a gente tem uma variedade enorme de estressores. Alguns atuantes aqui, outros atuantes lá. Então, o que faz com que essas ilhas estejam em vermelho, por exemplo, é a questão da elevação do nível do mar. É o risco derivado ou associado a esse processo, né, que tem sido demonstrado como factível, como possível para os próximos anos. Certo? Então, pensando numa análise de multicritérios, a gente consegue verificar que essa região, ao longo da nossa costa, no Atlântico Sul, de certa forma, é uma região de médio a alto impacto. Tá certo? Bom, então nós temos aí a humanidade, né? A gente tentando garantir o bem-estar humano, né? A humanidade necessita de recursos para manter esse bem-estar.
esse uso de recursos altera o ambiente, né? E aí a gente altera os serviços que acabam sendo úteis para essa humanidade. Então, aqui existe uma relação de causa e ali existe uma relação de efeito. O que a gente faz? A gente pode tentar se adaptar, mas isso, de certa forma, é insustentável. Então, uma alternativa para isso seria a mitigação, ou reduzir a necessidade por recursos, ou reduzir o impacto do uso desses recursos no ambiente. E, nesse aspecto, o uso do espaço para unidades de conservação, que é um tipo de uso do ambiente, né, se coloca como uma estratégia, porque além de você não usar aquele ambiente para uma atividade potencialmente degradante, você consegue que aquela unidade de conservação possa ajudar na recuperação de ambientes no entorno. Acredito que o Guilherme vai mostrar um pouco disso. O que a gente tem? Nós temos, então, aqui políticas públicas. Uma delas é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E quando a gente está falando de unidade de conservação, a gente está falando na criação, implementação e avaliação. É uma visão um pouco simplificada desse ciclo que o Poletti mostrou. Nesse ciclo, tem que ficar claro uma coisa. Para você pensar uma unidade de conservação, para você saber se a unidade de conservação está atingindo o seu objetivo, você precisa do conhecimento, você precisa da ciência. E é aí que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Tá? Essa é a dúvida. O que a gente precisa? Qual informação a gente precisa? Quando você chega para um gestor, e aqui temos uma, a Lucila, né? É uma gestora, que não é uma oceanógrafa, por exemplo, né? Ela é uma cientista social. Então, falar de forçantes, de tensão de cisalhamento, é uma coisa absurda. Tá certo? Como que a gente dialoga? Esse é um ponto que a gente está tentando avançar, um ponto no qual a gente está tentando avançar para que essas diferentes disciplinas, essa integração que o Poletti mostrou, ela realmente ocorra no dia a dia, ocorra na prática. Tá? Então, essa necessidade de conhecimento científico, ela se coloca de uma forma bastante explícita, né? Em função da isenção, da independência da opinião, da informação, a questão do ceticismo e do criticismo, a questão das novas abordagens e tecnologias que a ciência pode trazer, e principalmente a questão de formação de recursos humanos. Tá certo? Então, aqui, algumas imagens, né, que ilustram como é que a gente tem buscado, né, dentro da academia, essa interação. Inclusive com alguns eventos temáticos que buscam a integração dessas abordagens. E também necessitamos de participação social. E aqui eu deixo claro que os slides que vão se seguir agora vão trabalhar o tema de cima e os últimos vão trabalhar o tema de baixo, tá? Um complementando o outro. Bom, aprendizagem social é um termo recente que tem sido utilizado para ilustrar processos de aprendizagem coletiva. Então, quando a gente fala da APA, Marinha do Estado de São Paulo, aqui ilustrada por esses shapes, por esses polígonos avermelhados, essa unidade de conservação tem um conselho, tem vários conselhos, são 3 conselhos, essa APA está dividida em 3 regiões, né? A Sul, a Norte e a Centro. E nesses conselhos existem discussões, ocorrem discussões sobre o que vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer, como a gente vai avaliar. E a gente entende que isso é um processo de aprendizagem coletiva, que parte de um ponto, bebe, né, diferentes informações e chega num outro ponto, tá certo? Com uma riqueza, um rigor, uma qualidade melhor, tá certo? Esse é um processo que a gente está tentando avaliar numa tese de doutorado que está sendo realizada lá no Instituto Oceanográfico da USP, sob minha orientação, usando a APA Marinha do Litoral Norte como estudo de caso. Então, a ideia é observar essa APA e identificar que tipos de situações potencializam e que tipos de situações dificultam a existência, a ocorrência desse processo de aprendizagem social. Tá certo? Então, isso é a base. Por quê? Porque sem esse processo de aprendizagem social ocorrer, não é possível, fica muito difícil você incluir informações científicas que muitas vezes são difíceis de se digerir. Então, é necessário um processo de aprendizagem, inclusive para utilizar as ferramentas mais modernas ou as ferramentas diferentes que a academia, que a ciência está propondo. Além disso, nas APAs,
ocorreu um processo muito interessante, que embora talvez não seja de aprendizagem social, para mim, para ela e para algumas pessoas foi. Né? Foi a consolidação, né, a criação do termo de referência para a elaboração dos planos de manejo das APAs. Né? Esse foi um processo muito interessante, porque um dia cheguei né, encontrei com os gestores das APAs e a gente começou a conversar. O que é que a gente quer? O que é que vocês querem? O que é necessário se fazer? E parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta não é tão simples. E a gente pegou e começou a discutir, e criamos conjuntamente algo, né, que parecia sensato. Né? E esse, para mim, é um exemplo muito claro de como que as coisas podem acontecer. Sem diálogo, sem um processo de interação, não tem como você fazer essa aproximação entre ciência e gestão. Um outro exemplo, que ainda é uma proposta, e que eu espero que em agosto deixe de ser e vire algo concreto, é a proposta do Centro Marcos de Biodiversidade Marinha e Bioprospecção. Isso aqui foi um edital que a FAPESP lançou no ano passado para fomentar 15 centros de excelência em pesquisa, em inovação e tecnologia no estado de São Paulo. Para vocês terem ideia do investimento da FAPESP, cada CEPID, cada centro desse, terá 45 milhões de reais para desenvolver suas atividades por 11 anos. Isso é novíssimo, tipo um financiamento tão vultoso como esse. O interessante é que nesse centro, né, na proposta desse centro, tem que ter tinha que ter por obrigação, né, do edital, uma abordagem de transferência de tecnologia. Quando a gente está falando em tecnologia e inovação, obviamente a gente pensa na indústria. Mas não, a gente pensou na geração de conhecimento para órgãos públicos. Então, dentro desse núcleo de transferência de conhecimento, a gente criou toda uma lógica de transferência de conhecimento para gestão. Certo? Então, isso ainda é um desejo, né, para que a gente consiga promover esse diálogo, e se em agosto a resposta for positiva, a gente vai estar aí nos próximos 11 anos desenvolvendo parcerias junto com os órgãos públicos e tentando estreitar essas relações. Outra iniciativa que foi criada, quer dizer, na verdade está sendo criada, é um programa de políticas públicas dentro do Instituto Oceanográfico, lá na USP, que congrega, a princípio até o momento, ação ou representantes de 6 órgãos ambientais que atuam no estado de São Paulo, especialmente no litoral. Né? E a ideia é que esse fórum, né, esse programa, né, ele possibilite essa interação mais íntima entre os atores, entre as pessoas que desencadeiam os processos. Hoje de manhã a gente estava falando, né, de instituições e pessoas. Né? Na verdade, a gente tem que falar, né, dessas pessoas, a gente tem que aproximar essas pessoas que fazem as coisas acontecerem nas suas instituições. Já finalizando, a questão da participação social. Não se assustem aqui. Né? Então, a questão da ciência, ela se coloca de uma forma bastante clara. Mas não adianta muito a gente usar a ciência, sendo que a gente não tem o respaldo. Né? Se a população que vai se beneficiar dessa ciência, dessa gestão, ela não esteja envolvida, ela não esteja participando. Então, são vários tripés, né? São várias pernas, é uma centopeia né, que a gente precisa botar equilibrada para a coisa funcionar. Então, quando a gente fala de participação social, eu quero trazer aqui 2 ou 3 exemplos, é fundamental a gente ter clareza que não adianta existir pessoas, né, ali na audiência, né, falando, se elas não tiverem imbuídas, se elas não tiverem com um grau de aprofundamento bastante grande com relação ao que está sendo discutido. Né? Aqui é um exemplo de fóruns participativos existentes no litoral norte de São Paulo. Nesse pôster aqui que a gente criou, são listados 86 fóruns, com telefones, para as pessoas poderem saber, né, a quem perguntar sobre segurança, sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre recursos hídricos, enfim. Aí o que a gente fez? Depois dessa listagem, a gente perguntou, como é que é isso aí? Será que eles funcionam? Aí, um grupo de alunos lá do IO fez essa matriz. Essa matriz, assim, é só para olhar as cores mesmo. Ela tem 50 critérios por 86 conselhos regionais e municipais. Olhem só a quantidade de vermelho. Vermelho significa problema, tá certo?
esses problemas são, por exemplo, não tem telefone. É importante telefone, né? Não tem local onde se guardar os documentos. Muitas vezes os documentos são guardados com o presidente. E você sabe que a gente tem um problema no litoral hoje, no litoral norte, que tem atas de reuniões que elas não são disponíveis. De conselhos municipais. Se você não sabe, depois eu te conto. Enfim, essa análise aqui é uma análise muito profunda e ela revela para a gente algumas coisas boas, que está aqui embaixo, não dá para vocês verem, mas eu vou contar. Que é o Comitê de Bacias Hidrográficas, que é uma política pública que é das mais sérias, na minha opinião. Né? A APA não conta aqui porque isso foi feito em 2009, então o Conselho da APA não está aqui ainda. Que junto com o Comitê de Bacias Hidrográficas, o outro conselho com funcionamento e com uma estrutura bastante boa. Tá? Então, é fundamental que nós tenhamos espaços participativos e que esses espaços funcionem. O Comitê de Bacias funciona, a APA funciona, a maioria dos outros não funciona. Tá? Outra coisa, associações de bairro. Fizemos um levantamento lá no Litoral Norte das associações de bairro, identificamos em torno de 250 associações, sendo que a maioria delas tem uma quantidade uma qualidade de participação e de representação muito fraca. Ou seja, é uma instância que precisa ser potencializada para que a gente tenha, então, um input importante nessas discussões. Por fim, aqui a questão dos pescadores fazendo manifestações, é o último, fazendo manifestações com relação ao zoneamento ecológico e econômico lá na região do Litoral Norte. Quanto mais preto, né, quanto mais escuro, mais opiniões com relação à exclusão da pesca de arrasto de camarão. Tá certo? Aqui é muito interessante, que as pessoas que queriam que o arrasto fosse excluído daqui eram os que arrastavam. E as pessoas que queriam que o arrasto fosse expulso mais para fora eram as pessoas que tinham rede de espera, que eram arrastadas pelos barcos de arrasto. Enfim, tinha um conflito interessante aí. Enfim, e mostramos, né, que a relação entre a vontade, né, e o conhecimento tradicional dessas comunidades de pesca, ela dependia muito de como você fazia a pergunta. Então aqui mostra, por exemplo, a pergunta não está muito claro, mas é o antes e o depois a gente falar que isso aí poderia ser usado para o zoneamento. A pessoa muda a opinião. Então, é importante informar para que a pessoa tenha uma participação fundamentada, independente do momento político da vontade dela. Muito bem, aqui tem uma série de relações de sugestões com relação às parcerias possíveis, principalmente com a iniciativa privada, em que a gente tem aqui a questão do apoio, fomento às ações estratégicas, política interna e externa de responsabilidade socioambiental, em parcerias com ONGs e universidades, controle social sobre a aplicação de fundos setoriais e verbas de participação, né? Política agressiva de investimento em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, e fortalecimento de ações educacionais. Né? Uma coisa que às vezes não é muito evidente, mas é fundamental. E fomentar a divulgação dos oceanos para a sociedade, que sem essa informação a gente não tem base para discussão. E com isso eu termino. Obrigado.